Olá, estamos aqui para um novo episódio do Odontocast. Toda terça-feira no YouTube às 20 horas. Então, se quiser dar uma olhadinha, vem com a gente, clica e assina o nosso canal. Hoje estamos com uma pessoa muito especial, um amigo de vida, né? E um médico muito conhecido aqui na nossa cidade. Professor Dr. Otávio Pilcher. Doutor Otávio, conta para nós, quem tu és? Bom, já começaste com uma das meus melhores predicados, que é ser teu amigo, né? Há muitos anos. Mas fora isso, eu sou professor, como tu falaste, sou professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já há uns 12, 13 anos, sou um professor associado, então lá, gosto muito de ser professor da Universidade Federal, faço parte da Academia Brasileira de Rinologia, que é a área que eu mais me dedico dentro do otorrino, como otorrino a gente vê todas as áreas, nariz, ouvido e garganta, mas a área que eu mais me dedico é o nariz. Eu acho que eu poderia te dizer onde eu fiz mestrado, doutorado, mas sinceramente, ser professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acho que já me basta como... Não, mas tu tem outros predicados, né? Que é 2 filhas maravilhosas, uma esposa espetacular. Verdade. Porque ele não é só médico, não é só doutor, ele tem 2 filhas maravilhosas. Conhecer um pouquinho mais da tua vida, né? Vamos embora. Doutor Otávio, eu gostaria, assim, a gente sempre vem falando de dentista para dentista, e hoje, né, realmente nós estamos com uma pessoa especial que é de uma área mais fora da questão estomatológica, né? Então, assim, como que a otorrino está ligada, né, com a parte estomatológica, ou seja, com a boca, né? Qual a preocupação que nós, dentistas, devemos ter e como é que pode se dar essa nossa relação? A nossa relação, na verdade, ela começa anatômica, né? Então a gente, assim, apesar de tu teres falado da boca, o limite do assoalho do nosso nariz é o céu da boca, é o palato duro. E o assoalho dos nossos seios maxilares é a maxila, que é onde estão inseridos todas as raízes dentárias da arcada dentária superior. Então, na verdade, nós otorrinos e vocês dentistas, nós realmente deveríamos ter ainda mais afinidades em prol dos pacientes, porque a gente tenta ensinar os médicos em geral que quando a gente vai o paciente vai no otorrino, dor de garganta, então o que o paciente pensa? Que eu vou entrar lá, vou baixar a língua dele e vou olhar lá a campainha, né, a úvula, vou olhar a parede posterior, vou olhar as amígdalas. Não, o médico tem obrigação de olhar toda a dentição do paciente, todos os dentes, ver se tem alguma cárie, ver se tem algum sinal de algum problema periodontal, se tem algum problema na mucosa jugal, quais são os problemas, qual é a cor da mucosa, se tem alguma tumoração, se tem lesões vermelhas, lesões brancas. Então, a estomatologia, que daí mais em relação à boca mesmo, é uma área muito desafiadora, né? E o otorrino, mas ele tem o papel principal de identificar, porque a gente tem muitos pacientes. E ao identificar qualquer alteração, em relação já à horoscopia, alertar ao paciente, isso é uma obrigação do médico. Médico geral, clínico geral, não tem que olhar só, tem que olhar toda a boca. E alertar o paciente, olha, a sua garganta está assim assado, mas eu gostaria que o senhor fosse no seu dentista para a gente dar uma olhada, né? Eu falo de dentista generalmente. Claro, sempre, óbvio. Eu sei que hoje vocês na Odonto, como nós, temos super subespecialidades, mas falar com o seu dentista, ou quando eu vejo uma lesão de boca, de língua, algo, ir no estomatologista para que a gente possa ajudar o paciente. Tá, essa questão é de vocês para nós, mas eu digo assim, nós como dentista, né? Em que momento, quais doenças em termos de otorrino a gente deve observar que podem alterar o nosso tratamento? Por exemplo, vou te dar um caso assim nosso que é muito comum em termos de criança e adolescente, né? A gente tem muita maxila trésica, né? Respirador nasal, enfim, uso de bico, de dedo, e nós temos a atresia maxilar. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente vê quando a gente faz a expansão, que fica, né, aquele céu da boca melhor, a gente nota que até a respiração do paciente melhora, né? E os trabalhos já mostram que às vezes está fazendo um benefício para o otorrino, né? Então, assim, que cuidados a gente deve ter e chamar uma avaliação do otorrino para o desenvolvimento dessa arcada? Não, sem dúvida. A gente começou falando sobre a estomatologia e eu falei sobre como importante é um médico, qualquer médico, não só o otorrino, olhar todas as relações da boca. E como eu falei no início, uma das nossas relações é o céu da boca. São os limites superiores à maxila em relação aos seios paranasais e o nariz. O nariz é um radiador. As pessoas, mas para que serve o nariz? Além de para beleza, e hoje em dia a gente vê tanta gente falando sobre a rinoplastia e os procedimentos estéticos.
Assim como os pacientes, infelizmente, às vezes procuram muito dentista preocupados com a estética, quando, na verdade, a função mastigatória, a função fonatória de falar, a função de respirar, elas estão completamente interligadas. Então, eu comecei pela boca e agora eu estou indo mais para a questão respiratória, e realmente isso nos une muito. E assim, o nariz, ao ser um radiador, o que o nariz tem que fazer? O nariz tem que pegar o ar, que pode estar 6 graus na rua, 5 graus na rua, com uma umidade relativa, ela saiu de 50%, e ele tem que te dar para o pulmão um ar com 37 graus de temperatura, com 70% de umidade relativa do ar, limpo, porque os cílios vão limpar. Então, o nariz, ele é maravilhoso. Ele não é feito basicamente para tu ter fluxo de ar, ele é feito para tu ter respiração e preparo de ar para o teu pulmão. O nariz e o pulmão fazem parte do que chama das vias aéreas unidas, eles são um só órgão, com diferentes áreas, uma prepara para outra. Então, voltamos para a questão da tua maxila trésica. E eu acho que isso vai nos abrir algumas portas para a gente discutir, Mônica, porque assim, nós otorrinos temos que ter uma ideia muito clara dos tipos de faces, das faces longas, Exato. das características genéticas desse paciente, porque existe um fator genético ali, além dos de hábito, que a gente também vai ter que falar muito, né? E nem o otorrino é milagroso, e nem o dentista é milagroso. Mas se nós atuarmos durante esse crescimento da face, por mais genética que haja para ela ser uma face estreita, uma mordida aberta, a gente pode corroborar, colaborar para que essa expressão que a gente chama fenotípica da face seja uma expressão menos marcante e com menos danos à respiração. Sim, amenizar essa questão. Eu generalizo assim, infelizmente, nem toda pessoa que respira de boca aberta respira pela boca. Ela respira pelo nariz. Mas por que infelizmente? Porque às vezes falta esse discernimento e as pessoas começam a fazer procedimentos nasais que não vão fazer diferença. O que esse paciente precisa desde cedo, precocemente, é o diagnóstico do seu dentista, junto com uma fonoaudióloga e junto com uma inserção na família muito grande para mudar os hábitos desde cedo. Fazer as expansões de maxila, como tu falasse, a gente tem trabalhos antigos. Porto Alegre, que eu saiba, é um celeiro de estudos muito marcantes na história da ciência de produção científica odontológica, de trabalhos com expansão em modelos experimentais, mostrando que tu expande o palato e tu melhora mensurações de respiração nasal, porque tu abre o nariz, o nosso assoalho tá assim. Claro. Tu faz assim, tu aumenta a área, vai ter mais respiração. Mas eu vou te passar a palavra. Respiração não é sinônimo de espaço. Respiração saudável não é sinônimo de espaço. Prestem bem atenção, eu vou dizer. O nariz não gosta de muito ar ao mesmo tempo. Se tu forçares a respiração, como alguns pacientes chegam no consultório, roncam, ficam de boca aberta e chegam no meu consultório e dizem assim, doutor, eu vim aqui por causa do meu ronco e da minha boca aberta. E às vezes não é o nariz o problema é que ele tem uma mordida aberta, ele tem um palato atrésico, ogival, ele tem um nariz afilado, mas não é horroroso aquele septo, não tem obstruções enormes, não tem um tecido linfóide atrás do nariz que é adenoide, obstrutiva. E se eu disser para ele, fecha a boca, por favor, e fica de boca fechada, na minha frente, eu vou ficar contigo. Eu vou ficar angustiado. Mas então tu tem que retrenar esse paciente, porque se tu provar para ele que ele tem fluxo num espelho de Glasser, ou com o dedo, ou com um algodãozinho, quando ele fecha a boca, ele respira. Mas ele chega pra ti e faz assim, ó. Mas ninguém respira assim, pessoal. Quando tu vai precisar de muito ar para um esporte, vai ver os atletas num sprint de um campo de futebol ou de uma corrida de 100 metros. Eles botam até dilatadores nasais, mas eles abrem a boca. O nariz não consegue dar conta de tanto ar. Lembrem, o nariz foi feito para preparar o ar para o pulmão. E não há, infelizmente, uma relação entre área e prazer. Não há essa relação. Mas nós temos a fantasia de que tem que passar muito ar. Não é assim, mas doutor, quando eu seguro as narinas para o lado, eu respiro tão bem. Sim, porque tu tá segurando a válvula do nariz externa, que é quem limita a quantidade de ar entrar para ele poder dar conta. Doutora, eu vou ter que ir lá fazer uma consulta. Eu tô a própria. Eu também sinto. Todo mundo sente isso, Mônica. E quando a gente faz cirurgias também, tem que estar ciente de quando a gente muda o tamanho de uma igreja, né? A gente tem uma igreja super angulada, alta. Eu não tô feliz com essa igreja. Eu quero diminuir essa igreja. Quero deixar uma igreja mais bonita, mais baixinha. Não é um problema. Só tem que ser muito bem avaliado, muito bem estudado para ver o seguinte, quando eu baixar essa igreja
Será que aquela minha parede que divide a igreja em 2 lados não vai ficar um pouco mais fechada um lado que o outro? Será que minha válvula não vai se tirar cartilagem demais e daí eu vou ficar com estreitamento? Daí por uns dias tu vai comemorar a beleza e por outros tu vai daqui a pouco ficar chateada com a função. Então, eu não tô aqui falando contra a rinoplastia, pelo amor de Deus, eu acho que as pessoas têm que Claro. buscar se sentirem mais felizes, isso faz parte da saúde mental, inclusive. Mental. Então eu não tenho nenhum preconceito, só tem que procurar ter essa avaliação global. Como é que é essa mordida? Como é que é essa maxila? Às vezes as coisas são equilibradas num rosto. Às vezes um rosto não quer um nariz. Pessoal, quem tá me vendo, eu não faço cirurgia estética, tá? Não pensem que eu tô aqui fazendo pra alguém. Eu estou dizendo que as pessoas têm que entender que nós temos que ter um equilíbrio. A beleza, ela não é um padrão ouro de um nariz numa face. E esse nariz tem que funcionar. Então, se você se entender como um todo, com aquele equilíbrio e ainda tiver uma avaliação do dentista, será que eu tenho que fazer alguma expansão mesmo? Tem que fazer algum tipo de osteotomia para melhorar? Pessoal, tem muita coisa por trás. Daqui a pouco, entre nós dois, ainda tem o sono. O sono é muito importante. Hoje, muitos pacientes meus que têm apneia, síndrome da apneia obstrutiva do sono, onde a pessoa não só tem ronco, como ela tem pausas respiratórias, e determinados números são considerados patológicos, leve, moderada, isso te leva a menos oxigênio, te aumenta a pressão, tu não descansa, é como se tivesse um carro que tu vai botando as marchas, e tu não chega na quinta nunca, que ele tranca antes. Para os dentistas fazerem, então, isso é mais uma relação entre nós, os dispositivos entendurais para avanços, Trazer né? avanço Então, mandibular. quem sabe, eu não sei, quem sabe tu me explora um pouco mais na questão essa da respiração e das crianças, para depois a gente avançar mais. Na verdade, assim, ó, isso que tu vem falando, né? Ele é importante para adulto, mas também nós temos uma parte toda de tratamento de adulto, de sono, de apneia, Sim. de avanço mandibular. Mas, por exemplo, isso nós já estamos falando de tratamento. Verdade. Né? Eu, claro, casualmente, né? Faço odontopediatria, trabalho, mas eu te digo assim, na questão preventiva, né? Às vezes, por exemplo, assim, a gente está fazendo todo um trabalho ortodôntico, né? E eu vejo que muito trabalho ortodôntico tem recidiva. Ok, a gente sabe que os dentes têm uma memória, que eles tendem a voltar para o lugar, que a gente tem uma questão genética, que às vezes a gente está forçando aquela genética para levar para um caminho mais estético e que a genética também. Mas a gente sabe muitas vezes assim que se eu não trabalho a língua com a fono, eu vou ter problema. Por exemplo, muitas vezes a gente faz fechamento de mordida, né? Aquela mordida aberta, né? O paciente que não preparar aquela língua vai abrir, a língua é o músculo. Muito paciente fica assim, sabe? Com aquele lábio, entendeu? Que fica projetando mais, né? Então, assim, tem que fazer um treinamento para trazer, posicionar. Que são hábitos deletérios, né? Então, essa questão na pediatria, a gente trabalha muito mais como preventivo. Como a gente poderia, nessa questão, assim, eu muitas vezes mando, olha, eu gostaria que fizesse uma avaliação, mas eu não consigo ter uma base, assim, diagnóstica tão clara, né? Por exemplo, tu me diz assim, Mônica, aquele paciente de boca aberta, nem por isso ele é um respirador bucal, né? Como que eu vou fazer esse diagnóstico? Ou não, Mônica, tu não precisa fazer, né? Mas tu precisa pedir uma avaliação do otorrino. É nesse espacinho que eu quero saber onde é que eu me encaixo. A respiração oral, o bucal, e essa é uma outra discussão, tanto faz, todo mundo tá entendendo de que a gente está falando, ela é um assunto multidisciplinar. Ela não é um assunto do dentista, ela não é um assunto só do otorrino e nem só da fonoaudióloga. Ela é um assunto de todos nós, e da família também, pela questão de comportamento, que a fono, às vezes, é quem mais trabalha isso. Mas então, assim, a criança que tem respiração oral, ela tem, na minha opinião, um caminho inicial que é ser feito. Tem que passar num otorrino. E esse otorrino tem obrigação, quer seja fazendo um raio-x de perfil, quer seja hoje em dia, o que é quase rotina, fazendo uma nasofibro, que é aquele aparelhinho que a gente passa, que consegue por uma câmera filmar todo o nariz, os dois lados, para ver se não tem nada obstrutivo e ver se tem uma adenoide lá atrás, ver o tamanho das amígdalas, é obrigação. Mas também é obrigação desse otorrino salientar do momento que a pessoa entrar ali, antes de fazer o diagnóstico, é o seguinte, raras são as crianças que eu vou fazer uma adenoide, uma amígdala e a vida vai mudar sozinha. Porque tem uma genética por trás, mas isso tem que ser feito o quanto antes, o mais precoce possível. E daí a importância, então, de ter um otorrino que tu, o dentista, confie, Claro. sabe? Que se tiver que fazer, vai fazer e vai convencer essa família que é importante, mas também vai entender a importância de explicar que o otorrino tem um papel passageiro naquela situação.
logo já tem que o dentista tá olhando junto, para estudar junto o que vai ser feito por essa criança. E a fono, por favor, a fono é fundamental nisso, porque a gente vê crianças chupando bicos até longe, muito longe, mamadeiras com bicos não programados para aquilo, que não tem resistência, então fica com uma flacidez facial que ajuda ainda mais a diminuir a resistência, e daí tu não consegue manter esse equilíbrio entre as pressões musculares e ósseas do crescimento facial. Uma das coisas assim, que tu falou, assim, por exemplo, de hábitos deletérios, bico, por exemplo, mamadeira. Bom, a gente trabalha porque aí a gente está bem no nosso, né, no nosso campinho, né? Então, assim, ok, a gente trabalha a questão bico. Eu não sei se tu tem, assim, falando da prática do dia a dia, né? Do que acontece no consultório, né? Aí tu chega e diz assim, olha, esse bico tá demais, ele tá ficando com a mordida aberta, ele tá ficando, sabe, tá cruzando, sabe, quase cruzando, não sei o quê. Ai, meu marido chupou bico até os 8 anos, não teve nada. Sim, mas teu marido também. Como as pessoas acham que a sua experiência valida aquilo, né? Porque, na verdade, além do problema, tu tem que falar com toda a família aceitar. E, às vezes, o bico é um cala-boca, mãe cansada, tu sabe como é que funciona. Em inglês, ele se chama pacifier. Né? Eu sempre digo, é um pacifier. Eu digo, mas é que os pais estão cansados, né? Eu entendo. Como é difícil também, hoje eu vejo assim que a gente tem trabalhado muitas doenças de hábitos. E hábitos é uma questão complicada. Muito. Por exemplo, uma das coisas, hoje, eu trabalho muito com adolescente, tá? Porque minhas crianças cresceram, né? Eu não tenho mais medo que eles vão ter cárie. Tu acha que eu penso que meus pacientes no meu consultório vão ter cárie? Não vão! Mas o que me preocupa? Erosão, abfração, né? Então, assim, doenças gastrointestinais, aumento do consumo de ansiolítico que diminui o fluxo salivar, tu entende? Bebidas que são ácidas, como Coca-Cola, mas hoje tem bebidas saudáveis como o shot de limão, que é um hábito novo, doenças novas. Bom, ok. Mas como é difícil de tu mudar hábito? E aí, quando tu tá trabalhando com adolescente, tu tá falando já com ele. Mas quando tu tá trabalhando com a criança e a mãe trabalha, e ela tem outro filho, e não é só boca, né? Porque é boca, é dente, é banho, é tema, e aí tu diz pra ela, olha, ele tá ficando assim, mordida beta, aí ele já tá falando assim, sabe? E a mãe não quer tirar o bico. Eu sempre digo, quem não quer tirar o bico não é a criança, né? Se eu pudesse, talvez, quem sabe, vão ter mães que vão ver o teu programa e vão lembrar, doutor Otávio foi médico do meu filho. Ou então, assim, e eu queria tanto que elas pudessem entrar ao vivo um dia num programa e dizer como que foi essa nossa relação. E talvez eu vá ouvir de mães que disseram assim, que eu falei verdades, mas eu não consegui mudá-las, a gente não vai mudar todo mundo. Mas eu tenho uma convicção, Mônica, na nossa vida, nas nossas profissões relacionadas à saúde. Tu tem que ter uma convicção que tu sabe que tu tá estudando e que tu tá fazendo certo. E que tu acredita. E que tu acredita naquilo e que a evidência tá mostrando. É sofrido, é difícil, tu tem que arranjar energia dentro de ti, sim, mas essa é a profissão que a gente fez. Eu tenho uma filha que quer ser médica e eu digo pra ela, tu escolheu uma profissão que eu tenho certeza que tu vai fazer com orgulho, mas ela exige tu doar uma parte de ti em cada consulta. Verdade. Ela se reabastece a cada vitória. Claro. Ela se questiona a cada derrota, mas são muito mais vitórias e tu aprende a ver mesmo nos pacientes que mesmo às vezes em tropeços, eles te reconhecem o teu trabalho pro bem. E tu tem que ter coragem e percepção de que tu podes tentar. Às vezes eu converso com as pessoas, é muito fácil achar que uma consulta de 20 minutos ou 30 minutos eu vou mudar uma vida de uma pessoa. É uma pretensão, eu sou pretencioso, mas eu tenho obrigação de naquele momento mexer naquilo. Hoje eu tô vendo cada vez menos crianças, eu vejo muito adolescente. Eu vou dizer assim, pra mim é uma das melhores consultas que existe, eu acho, do adolescente. Eu adoro. Eu tô amando. Eu não sei se é porque eu tenho saudade de ser adolescente, porque ainda tem algum adolescente vivo dentro de mim. Mas eu falo com eles junto dos pais e eu vejo que, de alguma maneira, pode ser de novo fantasia minha, e a gente se identifica. Claro. Eu tava fazendo uma linguagem assim, o adolescente está naquele momento da vida dele que ele tá querendo buscar espaço, ele tá querendo buscar respeito dos pais, mas ele tem que fazer por merecer aquele respeito. E é isso que eu coloco na frente deles. Tu quer que a tua mãe pare de te encher o saco? Quem que tá reclamando que tá com o nariz espirrando e coçando? É tu. Ela que tá reclamando, tu. Eu reclamo. Então tu não usa o spray, não.
Então não reclama mais. É simples, aguenta no osso e eu vou Isso. estar aqui do teu lado. Tu quer, tu vai me ligar de novo. Mas para de encher o saco dela, porque daí eu vou botar ela no lugar dela, entendeu? Mas não dá pra gente ter um discurso e a gente transitar entre a independência e a dependência chatice, Mas entendeu? é demais. Tudo bem, mas esse diálogo entre nós e os nossos pacientes traz um grau de confiança de que eu tô falando a verdade que ele tem que ouvir, mas também tô enfrentando os pais que tem que ouvir. Então assim, olha, Mônica, eu vou te contar assim, não foi uma, não foi duas, não foi três na minha vida que eu tentei tirar bico no consultório. Então, assim, qual é a idade mínima? Olha, eu vou dizer assim, até 2 anos a gente não considera que é um problemão. Passou de 2, vai depender muito de outros fatores. A gente não tem como dizer do uso, da quantidade. Quantidade, claro. Então, assim, Mônica, a gente vai poder ir agora, talvez uma pandemia que há, são os desenhos nos celulares. Os pais ficam falando entre si com outras pessoas com o celular aqui no olho da criança, a 1 palmo. Então, assim, Otávio, na tua casa ninguém usa celular? Sim, minhas Todos filhas usam, têm celular e óbvio. vivem com celular. Eu não estou dizendo que eu consigo na minha vida mudar, mas assim, mas nós sempre tivemos consciência de tentar limitar um pouco naquele momento, porque nos poucos momentos que tu que trabalha, tu que tem que sustentar a casa, tu que tem que às vezes limpar a casa, fazer janta, mas naquele momento que tu tiver um pouco de tempo, é inesquecível fazer algum tipo de atividade junto. E eu sei que é difícil. Minhas filhas vão me dizer, pai, tu brincou com a gente, mas eu queria brincar mais. Sim, mas ao mesmo tempo elas me dizem, que bom que nós vamos viajar, que bom que nós vamos fazer isso. Mas alguém tem que estar trabalhando para isso acontecer também. Então, total. a gente se esconde um pouco e se justifica. Mas assim, tu tem que tentar interferir com o comportamento. Para mim, o nosso bate-papo hoje já é ganho. Se nós nos dermos conta que, com sinceridade, com experiência de vida e sabendo que aquela coisa é impossível, é importante tocar na pessoa, é difícil, Então, a historinha que eu contava para as minhas crianças que eu atendia no consultório é uma história muito tocante, a história do gatinho, né? Eu vou pegar essa historinha para mim, vai lá. Então, assim, nem sempre é fácil, às vezes ela é dolorosa, mas o gatinho não tem papai e mamãe. Tu nunca vê gatinhos na rua com papai e mamãe, tu vê cachorros com vários cachorros, mas gatinho, tu não vê muitos gatos andando em grupo. E eu digo para as crianças o seguinte, tu já viu algum gatinho na rua? Já, titio, já. Tu viu gatinhos com muitos gatinhos? Não. Pois é, porque os gatinhos, quando eles crescem um pouquinho, papai e mamãe deles vão fazer outras coisas, é assim entre os gatos. E eles adoram, para de noite não se sentir sozinhos, assim como tu já gostou muito, eles adoram um bico, mas ninguém dá bico para eles, a gente tem que arranjar um jeito de dar bico para eles. Então, a gente vai esconder o bico, tu vai enterrar o bico. É dramático, né, amor? É dramático. Tu mora num prédio, tu mora na casa, tu vai lá, tu vai fazer um buraquinho, tu vai enterrar, vai botar a terrinha em cima, e no outro dia, tu vai lá ver se os gatinhos levaram. Eles só não entendem, eles vão no crescer, vão se dar conta que os gatinhos é um termo de dizer que o papai e a mãe roubaram o bico, entendeu? Óbvio. Mas também são gatinhos, os gatinhos pegaram o bico. Sim, espetacular. E daí, tu vai ter feito alguém feliz. Como é que eu sei que uma criança vai mudar ou não? Certamente muitas não mudaram. Quando a criança começa a já não me olhar no olho, começa a já dar uma chorada alta, não, é tempo perdido. Mas tem aquela que vidra o olho ouvindo, e fica te olhando, ouvindo, e daqui a pouco ela começa a ter um brilho no olhar, mas um brilho no olhar, sabe, que tá enchendo de lágrima. E daqui a pouco é quase como um filme, amor. Ela te olha e quando ela piscar o olho, a gota vai descer lentamente pela ela já face. Tá se despedindo. E é como se ela caísse no chão e fizesse um barulho como um filme. Vocês conseguem imaginar a cena? E a mãe começa a ficar assustada que a criança tá triste. E eu explico, mãe, ela tá se despedindo. As perdas têm que ser treinadas. Tu não vai ficar para sempre com ele. Ela entende do que eu tô falando. Mas é tão cedo. Bom, tem famílias que vão funcionar bem, a criança vai ser um sucesso profissional, familiar, tem. Mas nós temos que identificar aquelas crianças que estão com 2 bicos, com um cheirinho, que estão com 4 anos de idade, 3 anos de idade, com os dentes completamente alterados, que vem lá para resolver com uma adenoidectomia, com uma amidalectomia. Eu posso tirar a face dela, tirar o nariz fora, ela vai continuar com a boca aberta. E vocês podem estar ajudando ali a ter um ser humano mais maduro, por mais difícil que seja. Então, é fácil fazer isso tudo, Mônica? Hoje eu falo pra vocês, eu tô vendo muito pouca criança, tá? Na minha Claro. Mas eu me sinto muito à vontade, porque eu tenho certeza, alguma mãe que vai ver, vai lembrar desse momento que eu tive, e eu sempre tentei. O bico. Algumas vezes eu não consegui, mas essa história de Natal, vai vir agora o coelhinho da Páscoa. Pessoal, isso aí é pra boi dormir. Não funciona.
vai mudando o ano, e se a criança não criar sua própria maturidade, o pai e a mãe é que nem pra cirurgia. Quando a gente operava a criança, agora quase não, eles vão pro bloco cirúrgico e ficam com a criança de um lado pro outro, e a criança meio assustada, e os pais loucos pra chorar. E daqui a pouco eles vão te dar, eu vou te dar, eu não vou te dar, eu vou te dar, eu não vou te dar. Não é a criança que tá com medo de se operar. E tu é mãe, Moa, de dois filhos maravilhosos, eu também. É doído, mas teve um diagnóstico correto. A gente tem que fazer. Tem que fazer, é isso aí. A vida é assim. Mas é que nem eu digo da questão do bico. Às vezes, mas ele chora. Não, mas é tu que não tá aguentando ver o choro dele. Né? É isso, difícil não. E daí começam pais. a usar vários remédios. Tu citou algumas coisas agora em adolescentes. A gente vê um uso de várias medicações, mas em crianças. Eu já posso aproveitar esse momento para dizer. Tudo. Preste atenção se seu filho tá usando muito remédio para alergia. E que a alergia começou quando entrou na escolinha. Com 2 aninhos, 3 aninhos, não tinha nada de alergia. Não tem asma, não tem dermatite atópica, não tem nada de alergia alimentar, que é uma outra discussão grande que tu pode um dia ter com alguém aqui. E tá usando antihistamínico, antialérgicos, né? Orais, com gostinho doce, todos os dias há 6 meses, e a criança continua indo com as infecções respiratórias. Então, assim, rinite alérgica é um problema, tem que ser visto, já que tu me perguntou. Claro que tem que ser tratado, tá? Claro que tem que ser diagnosticado, mas vamos ter um pouco mais de calma. Há uma loucura em si tudo ter solução e tudo ter remédio. E tudo ser rápido. Não é rápido. Essa é a diagnóstico é demorado. Tudo em odontologia. Diagnóstico é tudo em medicina. Quando tu fizer diagnóstico, não é sinônimo que vai dar certo o tratamento que vai propor, mas tu tá no caminho certo. Claro. Sem diagnóstico, pessoal, a gente está submetendo a pessoas a usar remédios, a fazer investimentos financeiros em situações que não vão funcionar. Eu já tive criança que foi no meu consultório, depois de ter usado aparelho, com uma frase na cabeça da mãe. Foi dito para mim, se nós não melhorar esse nariz, eu não tenho mais como ter sucesso na boca. Então, assim, será que o dentista falou exatamente isso? Será que ele não falou com outras palavras? Olha, nós vamos ter que ver se alguém nos ajuda, porque eu tô incomodando. Complementar. É diferente de tu passares a culpa, ou a culpa do nariz como o centro de tudo. Eu vou repetir, o nariz é importante, mas aquelas crianças verdadeiramente com adenoide grande, verdadeiramente super alérgicas, verdadeiramente com umas amígdalas que são uns ovos de Páscoa da garganta, que falam assim, oi, sua Mônica, tudo bom? Mas o que é isso? Sabe, ela tá com uma bola na garganta. Claro. Essa é a criança que tu vai tirar as amígdalas, vai tirar a adenoide, a mãe vai vir chorando no consultório assim, de alegria. Você mudou a vida do meu filho. Claro. Ele tá comendo melhor. Mas são poucas, eu queria que fossem todas, eu ia viver no bloco cirúrgico, então nós temos que ter cuidado de a Mônica me mandar pro otorrino dela, para ter esse diagnóstico precoce, tratar o que tem que ser tratado, mas confiar nesse otorrino que, se não for o caso, for em cima do muro para não operar, não opera, não usa remédio. Manda de volta para Mônica e Mônica, vamos ver ele em 6 meses, como é que tá indo o resultado, como é que os dentes estão se posicionando de novo, tu tá com muita dificuldade, vamos olhar de novo essa adenoide, vamos ver se com a tua expansão já não melhorou o nariz. Então, é saber que, eu falei, a gente estava aqui conversando um pouquinho off the record, né? Yes. Te coloca no papel do pai, da mãe do outro lado, te coloca no papel da criança, te coloca no papel do paciente. Será que isso que eu tô dando para ele é o que eu queria que dessem para mim? É um exercício tão fácil. É verdade, é verdade. Acho que o teu silêncio de pensamento e o meu falam bastante. E é verdade. E como é difícil, porque é um tratamento conjunto, a gente precisa gente que tem adesão, a gente precisa de dedicação. Por exemplo, eu vejo, vamos dizer, aquele paciente mordida aberta, que tu manda para fono, daí a mãe foi na fono, foi. Mas fiquei 3 meses, depois não deu horário, Daí, sabe? Daí, sim, como é difícil. Qualquer motivo é motivo para parar. E os tratamentos são crônicos, sabe? São longos. Como o tratamento preventivo, assim, é mais lento. É que nem eu digo hoje, por exemplo, das lentes, tá? Que tá muito na moda, colocar as lentes, os dentes. Pô, por que as pessoas saem assim, gastando todos os dentes e botando lente? Porque em 15 dias tu tá maravilhoso. Isso é muito fácil, né? É muito fácil. Por quê? Porque o tratamento ortodôntico é 2 anos, mais o clareamento vai levar 3. As pessoas querem rapidez. Então, isso que eu quero te dizer, às vezes a gente acaba caindo numa medicação, ou num antibiótico, ou não, porque a pessoa quer rápido. Hoje, por exemplo, antes de vir pra cá, me ligou uma mãe que a criança teve febre, gengiva e estomatite herpética, tá? Ok, né? Se fez laser, tudo, não sei o quê. Mas as pessoas querem que se solucione em 48 horas. Ele tem um processo de 5 a 7 dias, né? Sem dúvida.
E mas tu não tem uma medicação, tu não tem um creme para passar nas gengivas, tu não tem uma pasta de dente. Claro que a gente tá cobertando tudo aquilo, mas existe uma coisa do processo, um ciclo, né? E como é difícil. Então, tu imagina, nós estamos falando isso de 7, 10 dias. Tu citaste para mim agora a questão das lentes, né? E assim, certamente devem ter situações onde a lente tem uma indicação perfeita. Óbvio, Muitas, óbvio. Paciente com muitas, trauma, bateu. muitas. Não, a gente faz no consultório. Mas quem faz lente tinha que ter obrigação, eu tô falando agora genericamente, tinha que ter obrigação de identificar quem são esses pacientes e não oferecer um tratamento para um paciente que, ou pelo menos não discutir com eles assim, olha, o certo para o senhor ou para a senhora era este caminho. Quem sabe tu não pensa sobre esse assunto, vai lá, porque nós não estamos falando só da beleza, a gente está falando de um sistema mastigatório, respiratório, articular. Então tem muitas coisas, eu sei que é difícil, agora eu tô aqui para te ajudar, mas eu quero ter certeza que tu está ciente de que esse é um caminho. Eu sei, Mônica, tu não precisa teu olhar me fala assim, não, eu quero que o mundo seja perfeito, tá? É que tu é um sonhador que nem eu, por isso que a gente é amigo. Mas é por isso que a gente tá aqui conversando. E agora é o seguinte, não se coloque a culpa só no profissional. Que fique bem claro. Claro. Mas assim, tu podes frear algo. Talvez esse paciente vai dizer assim, eu fui lá no cara que me disseram que faz super bem lentes, ele começou a me dizer que eu tenho que fazer, eu vou no outro. Claro. Então ele não quer perder, tudo bem, mas tu pode ser fiel, tu pode ser consciente, tu pode ser adequado quanto às indicações e discutir. E nem por isso perder o paciente. Mas depois tu vai dar alguma coisa errada e vai dizer assim, ai, mas o dentista me mandou. Não. Tu, paciente que está nos olhando, quis o mais fácil. O paciente muitas vezes quer o mais fácil. Desde que ele seja esclarecido. Só que às vezes vem propagandas, vem coisas... Mas uma das coisas que tu falou até essa questão assim estética do nariz, tá? De fazer cirurgia e que acaba alterando, pode, bom, enfim, né? Uma das coisas, hoje a gente tem uma busca da estética importante e o nariz e a boca estão nessa questão porque estão no rosto, né? Então as pessoas querem aquele nariz... No centro do rosto. No centro, né? Então tu quer aquele nariz empinado, tu quer aquela boca com os dentes brancos e perfeitos. Então a gente tem 2 aparelhos que têm uma função, que não é só estética, né? E que a gente acaba usando ele com uma questão bem estética. Então, por exemplo, eu sempre explico até para os pacientes, né? Tu faz aquelas unhas postiças que tu bota, não quer mais, dali 1 ano, tu tira aquilo e acabou. Botei interlace nos cabelos, aí foi deixando fraquinho, tira. Os dentes, tu gastou para pôr as lentes, meu amor, tu vai ter que usar o resto da vida, né? Mas eu não quero mais essas lentes, sim, tu vai ficar sem nada. Então, tem essa questão que a gente sempre diz, né? Ok, nós somos agentes da saúde, né? Não tem problema eu querer fazer. O paciente querer fazer, até porque daqui a pouco ele diz, minha saúde mental, eu não consigo sorrir. Nós falamos sobre isso. Né? Nós falamos sobre isso. Ok, mas ele tem que estar ciente da limitação daquele tratamento, né? Então, por exemplo, esse paciente vem muitas vezes, vai ficar lindo, vai ficar bem branco, vai ficar assim. Eu te mostro todo o planejamento, aquelas coisas assim maravilhosas do planejamento, que tem muita tecnologia. Nesse momento, tem que explicar, tudo isso aqui pode ficar assim, mas eu quero que tu saiba que não é para toda a vida. Né? A pessoa não vai jogar contra. Tu entende? A pessoa coloca e às vezes o paciente fez aquilo tipo, eu não sabia isso aqui, é só 10 anos, 15 anos. Mas aí volta ao profissional que eu falei contigo e nós estamos esperando que ele seja correto, adequado, venda o seu produto ou proporcione esse produto, mas que ele saiba falar em algum momento quais são os lados negativos daquela opção. Tudo na vida tem 2 lados. Isso, mas hoje, por exemplo, tem muito assim as lentes sem desgaste. Tá? Nós estamos entrando numa área que não é a fono, mas até assim essa questão nós entramos dessa na área busca comportamental. E agora está nos levando ao comportamental dos pacientes e dos profissionais de saúde. Exato. Como é difícil toda essa questão, né? Porque tu tem uma questão com os pais, uma questão com o paciente e ainda com outros profissionais que às vezes não estão jogando na mesma equipe que tu, né? Então é complexo. Por exemplo, eu atendi crianças que agora são adolescentes e adultos jovens, né? Então eu digo para eles, olha aqui, tu começou a andar de carro, até agora tu andava de bicicleta, agora tu começou a andar de carro, ou seja, tu tem 20 anos, dentição completa, maravilhosa, sem restauração, tu pode até ranger, fazer apertamento, não vai soltar restauração, porque tu não tem. Só que esse teu carro, que tu ganhou uns 20 anos agora, 0 quilômetro, porque ele não tá batido. Vai envelhecer. Ele tem que ir até os 100. Tem que durar 80 anos. Então, assim, tu pode sair batendo em cada esquina, daqui a 10 anos tá com ele podre, entendeu? Ou tu tem que botar atenção. Então, eu ensino. E eu falo pro meu paciente,
Porque eu estou cuidando dos teus dentes, mas o próximo dentista não vai cuidar. Tu tem que saber cuidar dos teus dentes. Tu vai no dentista para ele te atender, mas é tu responsável por entender a importância dental. Porque eu acho que cada vez menos, Otávio, a gente tem que, né? Cada vez abre mais faculdades, pessoas menos preparadas. Teve gente que saiu do Covid aqui, não passou por certas clínicas, eu estou te falando em níveis odontológicos, né? Essas pessoas não vão, né? Não vão se responsabilizar. Tu foi lá, tu buscou um tratamento, ele vai fazer o tratamento, ele não vai te explicar, né? Não vai. As pessoas não querem mais isso. É perda de tempo, tu entende? Conversar é perda de tempo. E às vezes até tem uma questão assim, é diferente um pouco do teu, mas por exemplo assim, às vezes me diz, a consulta foi super rápida lá. Eu digo, não, a tua consulta na verdade ela é dividida entre o consultório e o escritório. Eu sempre chamo escritório do quartinho de castigo, né? Quando tu fica mais tempo lá, quanto menos eu te eduquei aqui, né? Porque quando a gente trabalha com prevenção, até uma das coisas que eu aprendi contigo, né? Da questão do SALCEP, de limpar. Tipo, eu não sabia que tinha que fazer a higiene, né? É uma coisa louca. Porque... A gente pode entrar na higiene, porque assim, virou uma loucura também, né? Isso que eu quero entrar, né? Mas assim, às vezes a gente não tem assim esse lado preventivo assim tão bem, porque a gente acaba procurando quando tem problema, né? Então, assim, como é difícil a gente ter que educar os profissionais, educar os colegas, sabe? Eu até uma das questões de vir aqui era tipo assim, eu quero dar minha opinião, entendeu? Porque isso aqui tá um oba-oba e hoje a gente tem 30 anos de profissão e a gente sabe o que a gente tá deixando pro mundo, que é tô deixando, assim, muitos pacientes zerado, cara, e zero, sabe? É só cuidar e andar com o teu carro 0 quilômetro, né? Mas tem que cuidar. Até tu tropeçar na tua vida e aquele problema acontecer pra ti... Tu não tem a consciência. É muito difícil. A gente vê, às vezes, pacientes, é aquela história do copo cheio, metade de copo cheio, metade de copo vazio. A gente recebe muitos pacientes no consultório com problemas que a gente não tem solução. Não são doenças malignas, mas não tem solução. Eu vou te dar algumas coisas assim. Tem como amenizar, tem que descartar diagnósticos, mas zumbido, pigarro... E daí chegam lá, tem uma coisa que desce aqui, doutor, que tá presa lá. E tu vai lá ver, não tem o que desce, nada. E daí o paciente tá usando remédio para refluxo, o paciente tá usando remédio para alergia e não tem, o paciente tá sendo submetido a várias coisas e não tem o que fazer. Mas como assim não tem o que fazer? Tem. A gente pode tentar te umidificar mais, a gente tem que ver se não tem momentos que tu tá mais ansioso e tu vai te dar conta que isso vira uma válvula de escape, cada um tem as suas, uns piscam os olhos, outros pigarreiam, outros suspiram. Às vezes acaba sendo uma manifestação de uma área frágil do teu corpo. É um incômodo, mas às vezes não é uma doença, é isso? Não tem uma doença que a gente saiba, talvez um dia a gente descubra que deu pigarro, por exemplo. Claro que eu tenho que examinar bem, eu tenho que olhar bem, porque tem sinusites crônicas que verdadeiramente têm uma secreção atrás. Mas eu te digo assim, Mônica, chega, doutor, tem uma coisa lá atrás descendo. Eu conheço esse tipo de paciente. Pois é, bom, daí eu chego e digo assim, então gospe. Gospe pra mim. Se tem? Tem que cuspir. Não tá sai. Saindo nada. Não, só um pouquinho. Tu vai puxar e tu vai botar pra fora. Eu vou te olhar lá dentro daqui a pouquinho, mas põe pra fora. Não sai. Eu digo, tu já ficou gripado alguma vez, resfriado, daqueles resfriados assim que sai o nariz tudo. tá tudo trancado, começa com aquela aguinha que tu tem que usar um monte de lenço e daqui a pouco vem aquela secreção mais espessa. Não sai nada. Naqueles dias sai. Por que hoje não sai? O que aconteceu hoje que não sai, todos os dias não sai, só sai lá? Lá tem, hoje não tem. Eu sei que tu tens uma sensação, isso não é que tu tá ficando louco. Tu tens uma sensação, mas tu tem uma hipersensibilidade naquela parede posterior que te dá uma sensação, porque nós, sabe quanto? Nós deglutimos fruto de secreções do nosso nariz 6 da face mais de 2 litros por dia de muco. E tu não tem nem consciência. Se eu agora te pedir pra todo mundo que tá nos vendo, fechar os olhos e engolir forçadamente, tu vai sentir que além da saliva tem alguma coisa a mais lá. Mas tá lá. Eu não tô problemático com isso, mas infelizmente eu tenho pacientes que têm problema com isso. Que são mais sensíveis e se incomodam. E daí, quanto mais se incomoda, dependendo do teu estilo de vida, é um círculo vicioso e não virtuoso. Cada vez aquilo se torna um problema maior. Por quê? Acaba sumindo, muitas vezes, muitas outras ansiedades que tu tem, frustrações e coisas do dia a dia que tu nem para pra pensar, porque é muito mais difícil de resolver. Tu quer alguma coisa orgânica, tu quer uma mãozinha pra ir lá atrás e puxar a secreção. Mas tu vê, tu é otorrino, tu é psiquiatra, entendeu? Não, eu sou otorrino, eu não sou psiquiatra porque eu não consigo entrar dentro, mas eu tenho obrigação de descartar doenças orgânicas. O dentista tem obrigação de ter o tipo de mordida, onde estão os dentes pra nascer, tem espaço, não tem espaço, tá com uma mordida aberta.
São coisas que não são tão difíceis. Eu digo para os meus alunos de medicina, Claro. se tu fizer feijão com arroz, Bem feito. tu vai ter uma clínica gigante. Tu não precisa ser o top. Se tu quiser, maravilha, porque a gente também precisa do top especialista. Claro, quando tem um problema Maravilhoso. grande. Eu tento ser uma dessas pessoas na área do nariz, mas faz feijão com arroz. Te lembra que a pessoa que está do outro lado podia ser tu. Oferece o caminho certo do diagnóstico. Também não é diagnóstico, vou fazer tomografia, ressonância. Calma. Claro. O que a clínica diz? O que teu paciente te fala? Quais são os sintomas? Quais são os hábitos? E nós vamos dar voltas e vocês vão ver, quem está nos vendo, que nós vamos voltar para essências de ética, estudo, escuta, ouvir o que o paciente tem para te dizer, tocar o paciente em termos de fazer o diagnóstico, às vezes botar uma luva e sentir a boca do paciente, sentir o palato. A gente está indo muito rápido. E é um paradoxo, porque a gente quer viver para sempre, mas a gente quer a solução rápida. Exato. Não existe elixir da longa vida e não existe medicamento milagroso. Eu acho que os canais de YouTube, eu acho que o Instagram, TikTok, eles têm um papel que veio para ficar. Claro. Mas nós temos que dar, como o teu programa, mais substrato de crítica, de senso crítico e de tentar fomentar nas pessoas esse nível de exigência de poder perguntar para o seu dentista, para o seu otorrino, para o seu médico: eu preciso desse remédio mesmo? Qual a diferença entre eu usar esse remédio e não usar? Isso não é desrespeitoso para um profissional de saúde. Se ele não tiver capacidade para ouvir essa pergunta, o senhor agradeça, deixa ele falar tudo e vai adiante. Se o senhor não gostar do que o doutor Otávio lhe disser, tem muitos otorrinos para ouvir. Não falta, não é só um, tem muita gente boa. E, por sinal, a gente está num estado diferenciado na área da odontologia, na área da otorrinolaringologia. Por favor, que coisa boa. Mas se não está, aprenda. É a sua vida, é a sua saúde. É um investimento, é tempo. Mas a Mônica falou tudo. Não tem varinha mágica. E às vezes vai demorar 7 dias para passar aquela herpangina, aquelas aftas que aquela tua paciente tá. Claro. Mas parece uma eternidade, eu sei disso. E otorrino e dentista é super bom, porque quase tudo que os pacientes reclamam, a gente já teve. Quem já não teve uma dor de dente, quer seja por uma cárie ou por um trauma? Quem não vê alguém com bruxismo? Quem já não teve algum deslocamento por levar uma bolada ou porque tem tensão na articulação temporomandibular? Quem não teve resfriado? Quem não teve um ouvido tapado porque Isso entrou é água? maravilhoso, porque quando o paciente fala, tu meio que sabe, porque tu já sentiu aquilo no teu corpo. Não é uma doença maligna, graças a Deus, que nenhum de nós tem. Claro. Tu sabe, então são especialidades maravilhosas e, como tu falou, é difícil propor para alguém a visão a longo prazo. As pessoas querem viver tudo hoje e eu acho que elas não estão erradas, mas tem que encontrar equilíbrio entre o viver hoje, mas não esquecer que tem amanhã também. Claro. Então, assim, não adianta hoje ficar bonito e se eles pudessem ver pessoas que não têm peças dentárias ou que depois têm que fazer investimentos em enxertias, depois a gente falou, essa é uma área que está virando uma coisa assim enlouquecida. Também tem que nem tu falou do respirador oral, hoje se um dentista bem capacitado, ele vai olhar no planejamento para ver a espessura da maxila, vai ver se tem que fazer um enxerto, para poder botar um implante, e ele tem que olhar se tem doença sinusal ou não. Isso é uma das questões que nós estávamos até falando, agora passando um pouco mais para a questão de adulto, né? Por exemplo, assim, ok, meu paciente é um paciente que eu estou entregando saudável, mas hoje a gente tem no consultório, como a longevidade das pessoas está maior, que bom. Nós estamos chegando a pacientes 70, 80 e querem viajar, querem passear, querem viver. E querem ter dentes e comer. Então, por exemplo, assim, implante. A gente sabe que essa região tá bem. Muito e aí a bem. gente vinha conversando sobre isso. Isso eu queria que tu conversasse um pouquinho sobre essa questão. Ok, tenho altura de osso, quero fazer o implante, tá tudo bem. Não tenho altura, muitas vezes a gente vai se utilizar desse tratamento, né, do sinus lift. Talvez a gente em outro momento, mas espero que os teus telespectadores tenham ficado satisfeitos com a história das crianças. Então, fique bem claro. É muito importante ter um bom dentista na sua vida, que esse dentista lembre da importância de descartar problemas obstrutivos. Ter um bom otorrino que faça uma boa avaliação e, se tiver algo obstrutivo, trate, mande de volta para o dentista. E que no meio dos dois tenha um excelente fonoaudiólogo ou fonoaudióloga para poder ajudar nesse tratamento, não só na mudança de hábitos, porque vocês veem a criança por anos. Então, eu te compreendo quando tu me falou que tu podes ter a possibilidade
Eu vou contar agora aqui uma coisa para vocês. Eu estava falando, o otorrino trabalha muito com o olfato. Já vamos voltar pro enxerto, Nós tá? vamos para onde a Mas gente o quiser. olfato é algo que é do otorrino. E agora com a Covid, muitas pessoas Meu Deus, sofreram, padeceram muito, sofrendo por períodos temporários ou mais longos. E se deram conta, o olfato é daqueles sentidos que quando tu tem, tu não te dá conta. Quando te falta, tu diz, está faltando um pedaço de mim na minha vida. Porque comer, sentir aquele gosto, o paladar, que é a união do gosto, que é da língua, com os odores que sobem do alimento por trás do palato, entram no nariz e tu consegue fazer uma mistura de efeitos químicos, de partículas que se chega tocam aqui, que chega, que tu chega no coração ou na mente, mas conforme, mas que chega na alma e que tu fecha os olhos e lembra da avó. É, exato. Então, assim, isso tem um valor incrível. Então, tu tem que entender o sofrimento que está ali o paciente do outro lado, mas tu tem que poder saber os limites e buscar diagnóstico. Então, de novo, o nariz é super importante para a respiração e para o olfato. A gente não falou muito lá do olfato. Então, o nariz prepara o ar. A dentista vai identificar alterações de mordida, vai ver que aquela criança é uma respiradora oral e o otorrino tem que ajudar a dizer, ela é uma oral de hábito ou de suplência, ou seja, ela abre a boca porque ela não consegue respirar pela boca, pelo nariz, essa vai precisar fazer alguma coisa. Corneto, tratamento de rinite alérgica, adenoide, amígdala, mas são um número pequeno. A maioria não vai ter problema e um grande grupo vai estar no meio. Esse do meio vai ter que ir sendo balanceado entre os dois, a hora de intervir ou não, ninguém acerta sempre. Claro. Mas ser intervencionista demais não é o ideal. Saímos das crianças, acho que elas estão claras, né? Claro, maravilhoso. Fomos para essa questão, então, da outra relação nossa com teus colegas, tá? O dentista adequado hoje, e hoje a gente vê, assim, muito trabalho de implante, né? Isso virou realmente... Que coisa boa ver pessoas que viveram uma vida inteira por maus cuidados, que tu falou que não teve um dentista ou uma condição de ter um dentista bom lá na infância e para resolver um problema teve que tirar um dente que talvez não precisasse tirar, porque não teve hábitos preventivos que a Mônica não ensinou, porque foi num outro que ele não tinha capacidade de pagar um tratamento de canal, vamos tirar o dente. Aquelas pessoas têm o sonho de sorrir para alguém. Eu não tô falando nem de lente, tô falando de ter algo para sorrir. Porque às vezes tem uma prótese móvel que também é uma vergonha, também sentem envergonhados. Então, e não só de sorrir, como de mastigar. De mastigar, comer função, aquele churrasquinho do fim de semana. Perfeito. Então, assim, bom, nós estamos falando dos mesmos pacientes, os mesmos sentimentos que estão envolvidos num paciente que vem e senta na tua frente e diz assim, esse dentista, ele vai me trazer para a vida de volta. Ou esse torrino pode me trazer sentindo olfato de novo. De qualquer maneira, esses pacientes, então, hoje, que são um grande número, eles fazem trabalhos, muitas vezes, como eles já não têm os dentes há muito tempo, eles têm um consumo da sua maxila. Perdem altura de osso. Perdem altura de osso. Então, lá, como a gente falou para vocês, o teto, que vai ser o assoalho do meu seio da face, que daí é do otorrino, ele tá lá com várias áreas muito fininhas, e tu tem que fazer um volume, uma altura para poder ter... Um levantamento de seio. Isso chama levantamento de seio, se coloca alguns tipos de material para depois de alguns meses botar o tal do implante. Perfeito. A maioria vai bem, pessoal. A maioria dos pacientes não tem doença sinusal. Nós estamos falando de um percentual pequeno, talvez 15%, 20% de pacientes, dos quais 5 vão ter que fazer alguma coisa com o otorrino. Mas ele tem que ser diagnosticado antes. Porque o problema não é tu escrever pro teu paciente, tu dentista, nós vamos fazer esse sinus lift, vamos levantar, vamos botar. Existe um percentual pequeníssimo que pode dar problema. Pode romper essa membrana fininha e, eventualmente, apesar do antibiótico, que nem tá comprovado que é útil, mas apesar do antibiótico, tu vai ter um problema, vão ter que abrir de novo, limpar. Mas faz parte do jogo. Faz parte, tu só tem que ser claro com o teu paciente. Claro. Agora, tu fazeres um enxerto num paciente que tem uma dúvida, quando tu fez a Conibin, tu fez a tomografia, tem um espessamento grande, ou tem líquido, ou tem bolhas, ou tem um material radiopaco lá dentro, sinal vermelho, stop. Fala com o bom otorrino e deixa o otorrino compartilhar contigo as responsabilidades. Claro, chama o doutor Otávio. Como eu te disse, tem muito otorrino bom em Porto Alegre que faz isso, mas de qualquer maneira, compartilha a decisão e alguns pacientes vão ter que operar antes. E ainda assim não é sinônimo de sucesso, mas tu fez o que tinha que estar feito. Se der problema, esse paciente pode ficar louco, pode ser um cara mal intencionado, vai estar documentado na tua ficha. Tu fez passo a passo e tu fez o que era certo. Sabe, agora tu falando nisso, eu trouxe uma pessoa aqui que é da tomografia, o Frederico da tomografia. Ele é um cara espetacular. Eu tô com várias tomografias dele aqui no meu celular. Amo ele de paixão, ele é assim, meu radiologista de estimação, que nem eu chamo, né? E ele diz, hoje tu fazer um implante
né? Imagina um sinus, mas se tu fazer um implante, um sinus, sem uma tomografia, não, e a gente sabe que tem gente que faz, já denota negligência. Se der qualquer coisa errada, mesmo tu tendo feito perfeito, tu não tem documentação certa, que não tinha doença lá. Então, assim, tu começou do zero, tá tudo bem, complicou, faz parte do jogo. A gente sabe que procedimentos cirúrgicos têm consequências, tá tudo bem. Mas começar no 0 a 0, né? Começar bem o jogo. É muito triste acreditar que isso acontece agora aí fora tá acontecendo. Mas e quando a gente tá falando, acontece. Então, vamos lá, pessoal. Assim, isso aqui não é pra... A gente não tá aqui pra crucificar ninguém. Claro. A gente só tá pedindo pra fazer a profissão como ela merece ser feita. E tem situações como essa que requerem uma boa investigação do seio da face. Então, eu acho que aí tá bem claro. Quando complica, acho que aqui é uma coisa muito específica de dizer quando é que o dentista e o otorrino trabalham junto, o rinologista opera junto com o dentista, cureta, abre o nariz por dentro, endoscopicamente, e depois tudo dá certo, mas há um grau de sofrimento, dá mais demora pra arrumar. A outra situação dessa nossa relação entre os dentes, que precede muitas vezes um implante, é o que a gente chama da doença periapical, a doença da raiz dentária, que não foi bem diagnosticada, ou que não foi nem vista, mas que se manifesta por sinusite. Verdade. E daí agora vamos criticar um pouco o otorrino e o médico. O médico não pode não olhar para os dentes. Tu vê como é loucura, né? Eu digo para meus pacientes, eu tô na minha sala. O cara tá com uma sinusite, mas ele vem de fundo dentário. Quando for uma sinusite de um lado e pegar maxilar, antes prove o contrário, o otorrino tem obrigação de mandar pro dentista. Se o dentista te mandar de volta, fez só o testezinho de fazer o toque para ver se a raiz tá com algum tipo de sinal de doença ou não, eu não me satisfaço. Eu quero uma conibim daquela, eu quero ver aquela raiz. Aí entra o Fred aí na história. Então, assim, daí tu identifica e muitas vezes esse paciente não é do otorrino. Esse paciente vai corrigir com tratamento de canal e vai conseguir preservar um dente. Eventualmente não vai, e daí com bom contato entre dentista e otorrino, vai se planejar uma extração dentária, que vai fazer uma fístula da boca para cá, que o otorrino vai limpar por dentro, às vezes o próprio dentista vai fazer um buco, vai rotar um retalho e tal. Isso. Então assim, pessoal, coisas ruins acontecem. Mas a gente tem que estar atento porque são as doenças e diagnóstico. A gente volta tudo pro centro. É conduta, é comportamento e é diagnóstico. Mas sabe que isso aí eu aprendi no meu 2º mês de formata. Tu imagina que eu me formei com 20 anos, eu nunca vou me esquecer. E aí eu tinha uma amiga e me disse, Mô, eu tô com uma dor de dente, eu tô na faculdade, ela ainda tava na faculdade, eu tô desesperada, eu tenho prova, pelo amor de Deus, não sei o quê. Tá, vem aqui no consultório. Gente, pensa uma pessoa, 0 restauração, boca maravilhosa. Eu olhava e radiografava. E eu disse, será que é uma dor referida? Nanana. E aí eu chamo a Silvia, nanana. Aí a Silvia olha e diz, Mônica, tu sabe que uma vez eu tive uma sinusite e me doía o dente, eu não conseguia nem mastigar. Aí eu olho para ela, amiga nossa, amor, sim, eu tô com uma sinusite horrorosa, tá? Então tu cura tua sinusite. Vai melhorar teu dente. Passou o dente. Então assim como vocês têm que olhar o dente, vocês têm que olhar para cima. Eu olhava aquele dente e geralmente a pessoa tem restaurações, então tu fica naquilo, os dentes rígidos. E aquilo ali foi... Imagina, eu tinha 2 meses de formada. Nunca mais te esqueceste. Não, o otorrino faz parte da odontologia. E sabe, a odontologia faz parte do rinologista. Porque são estruturas que estão unidas, né? Então, assim, é importante. Para tu ver como eu sou apaixonado por esse tema, a gente vai ter agora um novo tratado de otorrinolaringologia da nossa Associação Brasileira e alguns tem capítulos. E um dos capítulos que eu tô é sinusite odontogênica, né? Então, assim, só para vocês entenderem a importância disso, tem um capítulo, é muito importante e tem que se estudar porque é solucionável. Tem muitas sinusites que a gente chama de rinossinusites, porque daí começa no nariz a doença e vem para o seio da face. Ao contrário, aqui é sinusite odontogênica, porque começa no dente e vai para o seio da face. E são casos que são resolvíveis. Na vida tem pouca coisa crônica que é resolvível. Sinusite odontogênica, problemas e se resolve. Só tem que ter o diagnóstico certo e tem que ter paciência para fazer o diagnóstico. Eu sinto que as pessoas não têm paciência. Ai, doutor, tu não sabe, né? E às vezes tu tem que... paciência, para comportamento. Eu vou até contar essa historinha para deixá-la registrada, tá? Eu tive muita dor uma vez, muita dor. E aí eu procurei o doutor Otávio. O doutor Otávio estava em congresso, viajando. Aí eu cheguei lá no Otorrinos, que tá todos os colegas Otorrinos. Eu digo, olha, eu tô com uma dor de ouvido horrorosa. Otite. Já deu diagnóstico. Tá assim, claro, já vim com o diagnóstico. Tá doendo. E dava aquelas ferroadas que parece que racha a cabeça. Desesperada.
E chega lá e tinha uma colega tua, ela me olha e me diz, olha, não tem nada. E eu olho para ela e diz, querida, tu olha direito isso aqui, porque aqui tem alguma coisa, tu não vai me dizer que eu não tenho dor. Ela olhou, nem rosinha está. Eu digo, ai meu Deus do céu. Aí me saiu uma lágrima, ela olha para mim, eu digo, ai doutora, é que eu tô com tanta dor, eu tô com contratura. Cervical. Aí ela olhou para mim, Te já dá um sei o que tu relaxante tem, vou muscular. te dar um relaxante muscular. No outro dia acabou a minha otite. Né? Só que, juro, eu ouvia dentro do ouvido. Então, assim, como as estruturas são ligadas. Eu tinha, e olha que eu sou uma pessoa de diagnóstico, eu tinha percepção interna do A ouvido. gente diz assim, tu tem dor no ouvido ou dor de ouvido. A dor no ouvido não necessariamente De é de ouvido. ouvido, entendeu? Tem muitas, isso é outra coisa que nos liga que a Ali gente eu não falou. aprendia. Várias dores de dente e distúrbios da articulação temporomandibular se manifestam por dor de ouvido. E a gente tem que estar atento também para doenças malignas, né? Tem muitas doenças orais e de hipofaringe atrás, ou de orofaringe, que a primeira manifestação às vezes é líquido no ouvido, porque a tuba auditiva fica atrás da campainha e tal, e fecha e tem líquido, e tu tem que olhar sempre a garganta desse paciente, ou dor. Dores de ouvido, muitas vezes, são uma lesão inicial em laringe. Ah, agora vai ficar todo mundo apavorado, eu tenho dor de ouvido, eu já vou... Não, mas eu tenho que dizer o que tem que ser dito. Dores de ouvido sem uma causa clara, sem a pessoa estar doente, sem ter descido de avião, sem estar resfriada, e daí agora... É difícil. Não existe. Ah, mas tu tá no verão? Opa, pode ser otite externa. Mas se tu não tá no verão, tu não nada, tu não fica fazendo carinho, para não usar outro termo, dentro do teu ouvido com cotonete, né? Ou com outras coisas. Então eu falei assim, tu tem que mexer no teu ouvido, eu falei pro paciente. Ele falou assim, não, doutor, não, só um pouquinho. Tem coisas que as pessoas podem me negligenciar, não me contar. Mas eu tenho certeza que tu mexe teu ouvido. A tua cera tá impactada no teu tímpano, parece um tampão socado. E tua pele tá... Não, é que o senhor perguntou cotonete. Cotonete eu não uso só a tampinha da caneta Bic. Claro, entendeu? maravilhosa. Ela tem uma pontinha. Ela é perfeita, porque tu entra ali, se tu fizer o movimento correto, tu entra por baixo. Meu Deus do céu. E assim, meu pai tinha na aula de otite externa, tudo que é tipo de instrumento, ele só faltou o dedo do taxista de 1980, 70, onde eles tinham uma alavanca do Fusca cheia de... Parecia um peso de papel e uma unha bem grande, e ele não tocava violão, era realmente a unha da limpeza, né? Então, assim, uma unha aguda, perfeita, ele faz o movimento um instrumento de trabalho de limpeza. Claro. Então, assim... as coisas acontecem, a gente se diverte, às vezes, junto com os pacientes, tenta educar. Sim, nós tínhamos que fazer só de coisas divertidas, né? Porque é demais. Dá pra fazer livros sobre isso. Da boca deve ter horrores. Criativo. Não, como é que eles limpam cásium na tonsila palatina? Meu aquela socorro. sim, sim, eu sei. Horrível, com fedor, eles quase morrem. Eu não sei, eles não têm ânsia. É uma coisa de louco. Eles vão lá e escavocam aquele buraco. Mas eles são quase mais criativos que nós. Eles acham mais tratamentos do que nós. Eles acham soluções. De qualquer maneira, eu acho que a gente tem aqui uma mensagem super interessante. Primeiro, que nós temos que trabalhar próximos uns dos outros. Que cada um dos dentistas que está nos vendo consiga encontrar um otorrino bacana na sua vida. O seu otorrino de estimação, que nem eu tenho. O seu otorrinogrupo de otorrinos que possam trabalhar corretamente, que possam ser um auxílio, uma equipe para dividir as responsabilidades. O otorrino vai ser uma pessoa passageira na vida desses pacientes, tá? Porque mesmo esse que tem o problema da fístula bucosinusal, ou que tem uma doença... A gente vai fazer o diagnóstico, às vezes o dentista vai solucionar, às vezes eu vou ter que operar junto, mas depois que eu resolvi o nariz, se ele vai querer depois fazer enxertia de novo, implante, ele vai ser do dentista. Mas o otorrino tem um papel muito bacana nisso. Claro. Mas a visão é quase como tu falou assim, tu já foi por dor de dente, era um problema... por dor de ouvido, e era um problema de cervical, às vezes é de ATM, e a gente vê seguido problemas também, como foi essa paciente que tinha uma sinusite, tinha dor de dente e não tinha nada em dente. Então, assim, eu acho que o uso de analogias para pacientes, conforme a profissão do paciente, o histórico cultural daquele paciente, é importante. Tu tem que encontrar uma linguagem, aí é outra mensagem muito grande, linguagem. Isso que nós estamos falando hoje, é a linguagem, Mônica, que tu acredita. Tu tem esse programa e eu também acredito nessa linguagem. Na linguagem da sinceridade. A comunicação na saúde. A comunicação na vida. Na vida. Nós usarmos palavras que toquem o coração das pessoas, de alguma maneira sensibilizem as pessoas e façam elas entender. É inadmissível um paciente sair do consultório sem entender sem entender o que está acontecendo. Por quê? Porque
tem uma diferença importante no informar e no comunicar. Informar é quando tu informa, olha, querido, tu tem que fazer uso disso. Comunicar é quando tu diz, tu tem que fazer isso, disso, porque isso. Tu entendeu? Tu entendeu? É? Então, assim, eu lá no consultório uso muito a coisa da própria sala. Eu sempre digo que a minha sala é o seio maxilar. Eu digo pra ele, o senhor viu aqui a tomografia, mas vamos fazer outra história. O seio maxilar tá aqui, é a sala. O chão que o senhor tá pisando, embaixo estão os seus dentes. Ali estão os dentes. Claro. Ali, ó, na porta, é a saída desse teu seio pro nariz. Esse é um problema do senhor, mas o outro é o dente que a raiz entrou aqui dentro, tá com vazamento de água. A gente tem que solucionar primeiro o dente ou às vezes os dois juntos. Mas se eu só abrir a porta e entrar aqui, vai continuar entrando vazamento. Tá que é um engenheiro. Não, mas é que a engenharia e a arquitetura as pessoas entendem mais fácil que a É medicina. verdade, Então, claro. assim, eu acho uma boa correlação. Mas cada um que encontre a sua. Claro. Cada um que identifique no seu paciente sem ser preconceituoso, porque a pessoa não é um professor, a pessoa é um lixeiro. Não significa, às vezes, a linguagem é a mesma. Óbvio. Os termos é o mesmo. Mas a pessoa tem que te entender. Mas tu tem que entender se ela tá te entendendo. Ela tem que te olhar nos olhos rapidamente, às vezes mais tempo para entender. E às vezes tu tem que dizer para uma pessoa, não vai dar certo isso que a gente tá fazendo aqui. Porque tu não tá fazendo nada que eu tô pedindo. Tinha um paciente que chegou lá outro dia e falou assim, doutor, eu vim aqui e eu digo, como é que o senhor tá? Tô mal. Sim, Eu digo, tu mas fez? faz 3 meses que tu vieste aqui, eu te dei, puxa vida, deixa eu ver aqui o que eu te dei. Te dei isso, assim. Tu fizeste certinho? Não. Não fiz nada. Daí eu olhei pra assim, tu deve estar de brincadeira, se tu tá filmando pra alguma pegadinha, eu me surpreendo tu ter coragem de vir aqui e me dizer isso. Claro. Tu podia ter começado a consulta dizendo pra mim, porque eu não acho legal isso que tu tá fazendo comigo. Claro. Eu falei, comigo, médico. Claro, Tu porque podia a ter gente dito assim, dá amor, doutor, a gente doutor, quer. eu não fiz nada que o senhor me pediu e eu tô mal. A consulta teria sido outra, nós estaríamos indo conversar abraçados. Tu tá vendo que eu tô um pouco brabo? Não, tô até surpreso, diz o paciente. É porque eu me importo contigo. Claro. Pra ti, tu não é uma coisa a mais. Eu também. Tu me desculpa se eu tô levantando um pouco o ponto de volta, mas na próxima, se for um outro médico, se tu já não quiser mais vir comigo, fala a verdade. A saúde é tua. Claro. O nariz é teu. Eu quero te fazer melhor. Claro. Pode ser que não seja o que vai te solucionar. Mas esse tipo de crescimento, de relação médico-paciente, dentista-paciente, é o que faz uma clínica grande. Concordo. É o que faz É na a relação. derrota, a pessoa entender a derrota, mesmo quando as coisas não andam bem. E vocês podem ter certeza que não vai andar tudo sempre bem pra mim, não anda bem pra ninguém. Claro, Ninguém porque é Deus. Não, e é orgânico, mas né, eu olho lá a ficha e digo, olha, o diagnóstico foi feito. Alguma coisa a mais tem que ter aqui que eu não percebi. Ou o paciente não fez, ou eu não escolhi o caminho adequado. Mas Claro. eu fiz o que tinha que ser feito. Na odonto, na otorrino, as coisas têm o feijão com arroz, é o básico. Faz feijão com arroz e depois começa a fazer um molho maravilhoso. A Mônica cozinha maravilhosamente bem, né? O Otávio também, melhor polvo que eu já comi na minha vida foi feito por ti. Tá na hora de fazer de novo. Tá na hora de fazer de bom. novo. Otávio, assim, eu tenho uma admiração pelo teu trabalho, pelo profissional que tu é. A gente sabe que tu é uma referência de otorrino aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu queria, assim, como profissional, né? Claro que tu é médico, trabalha numa área, aqui é um programa, assim, até mais voltado para dentistas recém-formados, gente que está começando e que gostaria de ouvir o dia a dia nosso na clínica, porque ele é um programa bem para o clínico, para quem está na clínica, né? Tu com teus 30, foi de 1993 que eu me formei como médico. 30? Como médico, como otorrino foi um pouquinho depois, mas 30. Eu tenho 28 porque eu sou bem mais jovem de Muito formada. mais. É que tu era precoce também, tu estava um pouco muito adiantada. Mas o que eu quero te dizer, assim, o que tu deixaria, assim, para esse profissional? Porque a gente não vai viver só naqueles primeiros 10 anos. É 20, é 30, a gente espera ter uma carreira longa, né? O que tu diria, assim, uma dica como profissional da área da saúde, né? O que te fez diferença? O que tu fez que tu faria diferente? O que tu faria exatamente igual? Alguma dica, assim, isso aqui, olha, eu gostaria de dizer para um cara, eu gostaria de ter ouvido lá, ou eu fiz, para esse dentista que está nos ouvindo, para esse profissional da saúde. Cada pessoa tem uma história de vida, né? Cada um tem a sua história de vida. Se eu compartilhasse com vocês a sorte que eu tive de nascer, até me emociona. Filho do otorrino. Então, bom, vamos lá, que eu me segurei já. Então, assim, cada um tem uma sorte na vida. Eu tive essa sorte, então tive um exemplo, né? Mas, de qualquer maneira, não tenha vergonha de ser ambicioso. Não tenha vergonha de querer ser reconhecido. Não tenha vergonha de querer fazer seu paciente ser mais bonito. Ou
Nada tem que ter vergonha. Não tenha vergonha de daqui a pouco fazer um programa no canal. Não tenha vergonha de ir pro Instagram. As ferramentas vão mudando, o mercado é super disputado. E eu acho que assim a gente tem que ir entendendo. Mas seja fiel à ciência e seja fiel a uma coisa que é fazer para os outros o que tu gostaria que fosse feito para ti. Pro teu filho. Te bota no lugar do outro. E às vezes tu vai errar para ti mesmo. A gente também se maltrata, tá? Então, assim, não é perfeito, tá? Óbvio. Mas assim, faz o que tem que ser feito. Não tem problema nenhum tu virar um dentista caríssimo, que tu faz uma coisa diferente. Maravilha. E se tu for bom, vão chegar em ti. Mas assim, faça coisas que tu tem conhecimento para fazer. E faz com amor, entendeu? Eu vou dizer de novo para vocês, ser médico, ser dentista tem um custo. O custo não é só de tu estar permanentemente viajando, tu me procurar, eu estava em alguns congressos que a gente não para de ir. O custo é tu entender que aquilo toma uma energia vital tua. Concordo. Quando tu escolhe ser profissional de saúde, tu tá doando parte da tua energia de vida para outras pessoas. Só que ela não vai e não volta. Ela volta. Às vezes ela volta fraca. Às vezes tu te questiona, meu Deus, que pessoa mais insensível, que pessoa ruim. Mas vai ser pontual. A maioria vai te voltar com um sorriso para vocês, dentistas. Então, com um sorriso saudável. Vai voltar para mim respirando e aprendendo que respirar é isso, é poder conversar contigo e não tá nem pensando que eu tô respirando. Vai às vezes te abraçar quando um ente querido passou para outra. Mas tu tava lá, tu foi amigo, tu foi presente na boa e na ruim. Então, é difícil, a gente olha para trás e é incrível que passaram 30 anos. Mas é isso que eu tenho, não tem segredo. Assim, não tem caminho curto para o sucesso. E mais na saúde. Na saúde, muito menos. Mas não tem problema ter ambição. É isso que a gente tem que só distinguir. Ter ambição, mas ser correto nos seus passos. O teu retorno financeiro tem que ser consequência natural da tua boa conduta como profissional. Bah! Essa é a minha dica. Maravilhosa. Não tem livro, né? Eu não sou muito de ler livro como ser feliz, como chorar, como rir. Mas, não, assim, até porque tu é uma enciclopédia, tu não precisa ler. Eu que mas te é conheço, que assim, Mônica, sei. eu acho assim que é mais um paradoxo nas nossas vidas. Quanto mais linda nossas vidas, quanto mais tu ama a vida, mais tu teme a vida, mais tu não quer perder ela. Mas esse é o custo. Então, faça uma profissão bem feita, vai chegar uma hora que você assim, chega, dei o que eu tinha para dar, cada um vai saber a sua hora. Mas enquanto tu estiver lá, veste o avental com orgulho, com conhecimento, tu não teve uma faculdade maravilhosa, busca te aperfeiçoar. Infelizmente, nós estamos com faculdades muito deficitárias. Sim, mas lamentável. Mas as atualizações, o estudo continuado vai te fazer ser um bom profissional. Claro. Então, assim, não é porque tu fez a faculdade X ou Y que é sinônimo de tu tá saindo da URGS, tu vai ser bom médico, tu não, vai bem ser bom dentista. Pelo contrário, se tu não fizer educação continuada... Tu tem que... Quem vai ser bom dentista, quem vai ser bom médico, nunca vai parar de aprender. Nunca vai parar de pegar um caso e ligar para um colega e dizer assim... Será que eu tô no caminho certo? Claro. E às vezes tu vai dizer assim, eu vou abrir mão dessa grana, mas vou mandar para essa pessoa, porque eu não faço isso ainda bem. Daí tu vai olhar essa pessoa fazer 1, 2 casos e tu vai estar apto para fazer. E perfeito, assim, assim, então, as coisas vêm. Tem calma, planta, nossas mães, né? Planta que vem, planta que cresce. Otávio, obrigada por De nada. Tu sabe que tu é um amigo, assim, espetacular. Tu sempre te emociona, porque e porque eu acho que tu vem de uma história, um pai, né, otorrino maravilhoso, que fez história aqui. Eu acho que tu é um orgulho para ele, que tu deixou mais longo o caminho dele no otorrino. Né? A gente também, desculpa, eu vou te deixar acabar, mas o bom professor e o bom colega é aquele que faz uma carreira, na minha opinião, muito, assim... capaz de produzir, de ver muitos pacientes, se possível fazer ciência, ótimo. Mas ele tem que saber a hora de também abrir portas para pessoas que tu sabe que são boas, estão vindo atrás de ti. Elas vão te impulsionar a viver mais ainda na tua plenitude e tu aprender ainda mais. Isso não é fácil, porque a gente tem uma sensação de mercado. Claro! Mas assim, lembre-se, quem for bom, vai ser bom. Tu ajudando, tu não ajudando. Se tu ajudar, essa pessoa vai ser boa e também vai te ajudar a ser um profissional melhor. Maravilhoso, maravilhoso. Otávio, obrigada. De nada. Me desculpa aí um pouquinho dos olhos, sei lá, mas é que daí tá...
a gente tem uma vida juntos e a gente sabe o valor que as nossas Não, e a gente histórias de vida trabalha têm. muito com prevenção e com saúde, e a gente quer ajudar e a gente quer fazer a diferença. Eu sei como é que é. Otávio, assim, a gente poderia ter tanta coisa. Depois que eu converso agora contigo, parece que me vem, assim, um monte de ideias, de coisas. Será que vamos ter tempo? Vai ter coisa para falar? Eu digo, temos que interromper, porque não... E aí, tu, sabe, tu quer esmiuçar aquilo, mas eu te agradeço, assim, pela tua gentileza, pela tua generosidade de vir aqui, perder uma tarde. Ganhei. E a gente sempre ganha quando tá sim. junto. Eu só quero ganhar de novo aquela janta maravilhosa Pode de deixar. polvo. Pelo amor de Deus, que esse homem cozinha. E que a gente possa estar sempre, assim, em momentos maravilhosos de lazer, de gastronomia, mas também de conhecimento, de estudo, de troca de ideias. E de tristezas também faz parte, mas mais alegrias. É mais alegrias. Muito Obrigada, obrigado. obrigada mesmo. Foi um prazer.